StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui que são referência no Brasil para falar sobre vendas. Como eu prometi aqui, podcast a gente está mudando cada vez mais. A gente está trazendo pessoas aqui, às vezes, que fogem um pouquinho do mercado imobiliário, mas tem uma coisa em comum com todo corretor de imóvel, com todo mundo que trabalha com venda. Os caras ensinam sobre vendas. Os caras são profissionais, tem empresa, tem plataforma de educação, já escreveu livro, palestra sobre vendas, já foram em vários podcasts. Eu vou ler um pouquinho da biografia aqui, mas antes eu quero dar boas-vindas. Seja bem-vindo, Gustavo Mota. Muito obrigado. Gustavo Malavota. Agora foi certo, hein, Gustavo? Muitíssimo obrigado, um prazer enorme estar aqui com você. A gente que já conhecia o teu trabalho, tá aqui para poder contribuir, né? Então, vamos embora, tamo junto. Muito bom. Quem que é Gustavo Malavota? Só para você ver a bagagem do cara. É uma autoridade quando o assunto é treinamentos de vendas e liderança comercial. Ele só tem 15 anos de experiência formando os vendedores, gestores, com mais de 130 mil profissionais treinados no Brasil. Não é pouca coisa, não. E outros países. Malavota também é fundador do Grupo Mola, um dos maiores ecossistemas de educação para vendas do país. E autor do livro 52 Semanas em Ações de Vendas. Esse livro você escreveu junto, né? Vocês dois, né? É conhecido por ser direto e prático e por ter ajudado grandes empresas a criarem verdadeiras máquinas de venda. Cara, eu gosto muito desse slogan seu, assim. Máquinas de vendas. Tudo máquina. A gente quer criar... Eu tinha um gestor que ele chamava a gente assim, eu achava muito legal. Ele fala máquina. Eu ficava pensando assim. Ele falou, cara, a máquina é uma engrenagem que funciona. Sim. Eu gostei. E venda nada mais é do que processos encaixados, né? Sim. Que é uma máquina. Muito louco. Gustavo Mota, que é sócio também, né? Gustavo Mota também é um empreendedor serial, um cara que respira internet e negócio. Tem mais de 25 anos no mundo digital, é fundador da Ideologos. O Ideologos. Ideologos. Logos no grego significa palavra, né? Significa. Aí é logo mesmo, logomarca. É logomarca, né? Porque eu pensava que era o logos do grego lá, porque tem... que foi a maior agência de design para pequenas empresas no Brasil e também cofundador do Grupo Mola, junto com o Malavota. Ele é especialista em gestão, marketing digital e inovação. Mota ainda também é mentor dessa empresa, qual que é a empresa? Endeavor. Endeavor é um dos maiores institutos de apoio ao empreendedorismo do Brasil. Do Sebrae, né? E tem formação de mentoria pelo MIT. Além disso, também é autor de livros, super ativo na parte de educação e CEOs em venda. Muito bom ter vocês dois aqui. Vai ser muito bom esse podcast. Eu tenho certeza que corretor de imóveis, você que é do mercado imobiliário, você que é profissional de venda, vai agregar muito na sua vida, você vai aprender muito. E a primeira pergunta que eu quero deixar aqui com vocês aqui, eu até elaborei essa pergunta. Para vocês dois, o que é mais difícil? Montar um time de vendas campeão ou manter esse time engajado e performando a longo prazo? Vai lá, Motinha. Bom, montar um time de vendas campeão, vamos pensar no futebol. Eu sempre tento trazer todas as respostas para o convívio popular. É fácil montar uma seleção campeã? Não é tão fácil assim, né? Você precisa procurar, você passa por processo seletivo, você precisa selecionar, você precisa fazer as peneiras todas e ver se o cara quer também, né? Porque te lembra uma época até os jogadores de futebol não estavam nem querendo ir mais para a seleção. Então, o que eles querem? Então, encaixar um time é desafiador. Eu costumo dizer que para você ter uma empresa de alta performance, a gente fala muito sobre isso, né, Mala? Você não precisa ter um time campeão. Se você tiver todo mundo nota 8, mas com vontade, com fome, você consegue escalar. Então você acha que o time engajado, constante, é melhor que o time campeão? Melhor, porque você não vai ter 10 Neymar para você contratar na tua empresa. Concordo. Adoraria. Mas não é assim que funciona. E acho que também o time campeão de longo prazo, assim, ele vai acabar caindo, cara. Ninguém consegue ficar só do topo lá em cima, né, cara? Tá aí a nossa seleção, né? E substituir os medianos é mais fácil, né? Cara, é processo, é método. Mala fala sobre isso o tempo inteiro. E você depende menos das pessoas. Imagina, né, gente? A gente vive num país que ele já tem um déficit de conhecimento básico. Além disso, você tem uma mão de obra que sofre com uma série de outras questões. Exemplo,
transporte, saúde, as pessoas muitas vezes chegam cansadas. A gente tem colaboradores nossos que falam assim, cara, eu chego cansado muitas vezes no trabalho por conta da minha rotina. E acho que o mais importante é a gente olhar para essa máquina que o Mota comentou muito bem e dizer o seguinte, como que eu monto ela? Acho que essa é a grande pergunta, sabe? Que a gente obviamente vai falar sobre ela em algum momento aqui. Isso aí. Como que um CEO ou o próprio dono pode trabalhar na questão de montar um time, uma máquina de venda e não ficar no operacional, ficar no estratégico, deixando tudo ali certinho? Essa é do Mota literalmente. Né? Eu acho que a gente até tem que desmistificar um pouco essa questão do CEO, né? Porque se tua empresa é pequena, quantos funcionários você tem? 5? Esquece esse negócio de estratégia. Tu vai conversar o estratégico uma vez no mês. Tu vai arrumar um mentor, tu vai... Porque a definição estratégica é o seguinte, eu quero do Rio para São Paulo. O que é mudança estratégica? Cara, agora eu não quero mais para São Paulo, eu quero para Bahia. Tu não muda a tua rota o tempo inteiro. Você precisa ter decisões táticas o tempo inteiro. Puta, caiu uma árvore aqui, fechou aqui, tá com um blitz ali, tem que diminuir a velocidade. Então, dependendo da tua empresa, se tua empresa for menor, se você está começando, cara, é tática operacional na veia. Tua empresa cresceu, eu brinco muito com o Mala, que, cara, tem um momento da arrebentação, tem que remar e vai bater onda, mas quando você atravessar essa arrebentação, aí você começa a poder pensar no famoso estratégico. E eu acho que nada o CEO e o dono, que conhece toda a cultura, tem um espírito vendedor, o cara... Eu sei que tem cara que é CEO que não sabe vender. Tem seus problemas, mas a gente fala muito sobre a questão de como que ele vai se desenvolver diante disso. Mas acho que esse raciocínio... Vai lá. Eu concordo também. Porque o CEO, eu até acho que ele até pode não saber vender. Eu estava discutindo ontem a gente estava numa reunião ontem, e eu falei pro cara, porra, eu tenho... Tô aqui falando, né, carioquês, né? Mas é normal. Eu tenho uma deficiência na parte do fechamento final. Eu falei, eu tenho que treinar isso e tal. Ele falou, não, tu não tem que treinar não, cara. Contrata um vendedor fechador porque ele vai fazer isso por você. Eu fiquei, mas eu quero aprender mesmo assim, né? Mas o CEO, ele tem alguns papéis. O papel dele é dar a visão, garantir que os liderados dele estejam nessa visão dentro de uma cultura. Então, esse é o papel dele. Se ele vai saber vender, é inevitável o empresário saber vender, né? É inevitável. Ele está vendendo o tempo inteiro, senão ele não conseguia nem atrair os talentos. Mas, efetivamente, a técnica de venda, eu não sei se é o grande diferencial. O que você acha, Marco? Eu acho que assim, a gente tem conhecimento dos maiores empresários passarem por venda. Pega aí as referências que todos nós temos. Vai lá, Abílio Diniz, a gente está vendo a Dib. Todos eles são grandes vendedores. Sim. Que hoje ocupam essa cadeira de CEO, de empresário, mas que no passado fizeram muito bem esse caminho. Aqui em São Paulo, a minha grande referência é o Nasser, o seu Nasser Fares, que é o dono da Marabras. Eu fiz durante 6 anos a formação de todos os vendedores das lojas Marabras. Cara, eu lembro que eu ia lá negociar com ele, eu tinha uma proposta, sei lá, de X, eu voltava com X menos 2, feliz, e a gente ainda saía para jantar. É isso, cara, é bom, entendeu? O cara sabe negociar. Ele sabe negociar, ele sabe levar você, ele sabe deixar você feliz. Então, toda essa parte técnica que o Mota falou, né? E ele, para mim, é a maior referência, o Mota nisso. Tem a escola de CEO, acho que é legal até a gente falar sobre isso depois. Mas o bacana é entender que ele nasce de uma fonte que normalmente é vendedora, aquela coisa do empreendedorismo, e se torna essa pessoa que vai dar a visão. Tem um clichê que fala assim, que cada espécie gera sua espécie, no sentido assim, se um cara é vendedor, o cara vai gerar vendedor. Você já viu isso? Sim. Mas às vezes, cara, como é que o cara vai reproduzir algo que ele não é, que está na liderança? O maior desafio, na verdade, do dono de empresa é ele sair daquele papel de amadorismo, que eu chamo de fundador, quando ele monta o negócio, e vai para um papel de gestor do negócio. Né? Que aí o fundador tu está criando tudo, tu ainda está construindo as coisas, você faz tudo um pouco. Mas depois o gestor não tem jeito, meu amigo. Tu tem que profissionalizar, tem rotina, tem método, tem métrica, senão a empresa não cresce, né? Sim. E o papel do CEO para construir a máquina de vendas, a estrutura, é total, porque se ele não dedicar a isso, a gente fala uma frase, qual que é a frase que a gente fala? Só existem 2 áreas. É que a gente tem 2. Só existem 2 áreas. A que vende, a que dá suporte, e a outra é se o assunto não é venda, o assunto está errado. Então, se o dono da empresa não tiver essas 2 frases na cabeça dele, a chance da empresa dele prosperar é muito baixa. Né? É forte. Segura essa aí, empresário, corretor sabe que é empresário também, Exatamente. né? Quem é autônomo, quem é vendedor autônomo, tem que ter a mentalidade de empresário, né, cara? E a mentalidade vendedora também. De vendedora, né? Eu recebi uma mensagem esses dias de uma corretora, ela acabei de migrar
por N fatores, saí de CLT, agora sou corretora e tal. Não tenho rotina, né? O CLT me dava rotina, me dava os rituais, me dava tudo, agora eu estou perdido. Como é que você pode me ajudar? Né? E se você não tiver isso... Mentalidade condicionada. E ó, Jeff, não me deixe esquecer, o Mota tem um case de corretor que aconteceu com ele essa semana, que aconteceu com você. Nossa Senhora. Que Sério? Não, vamos falar Mas não, agora. mas só pode falar. conta no final. No final? Não, conta Pra no gerar final. expectativa, né? Conta no final. Tá. Isso é trágico. Eu quero perguntar pra vocês dois aí. O que diferencia de um time assim mediano para um time de alta performance? Legal. O que você vai enxergar nesses dois times assim? Boa. Qual que é a diferença dos dois? Boa, tu quer? Pô, vamos lá. E aí complementa, que eu acho que o Mota tem a visão da gestão, mas olhando da parte operacional, primeiro entender os momentos. Então, você tendo um time mediano num determinado momento faz total sentido. É normal. Você não vai conseguir ter todos os processos mapeados, ter tudo desenhado. Então, minha primeira dica é, se você tiver que começar por um time mediano, porque a maioria das pessoas tem que começar, né? Olha para o comportamento. Olha para o comportamento das pessoas, porque o comportamento é mais difícil de você mudar. A técnica você consegue, com ferramenta, com estrutura, com playbook, você ensina. O comportamento é mais difícil, né? Então, atos que você já percebe no processo de recrutamento e seleção, capricha ali. Vamos tentar ser mais práticos. Esses comportamentos, quais são? Boa, vamos lá. Alguns comportamentos são os básicos, né? Primeiro, é tudo aquilo que tange os valores da empresa. Então, lá no Grupo Mola, a gente tem os valores escritos na parede. Você consegue, através do recrutamento e seleção, saber se as pessoas participam daqueles mesmos valores ou não. Outro é você olhar para o perfil de análise de quem você está contratando. E tem ferramenta para isso. Um DISC. Um DISC, MBTI. Já faz um cruzamento que aí você já elimina aqueles que não fazem parte da tua estrutura que você quer permanecer. Complementa. É isso aí. E eu gosto de separar essa discussão, quando a gente fala de time mediano, em duas fatias, né? Então, a primeira fatia é comportamental, como o Mala falou, e a segunda é de resultado, de numérico, né? Que o comportamento talvez eu não fique no subjetivo. Vamos para o objetivo. Por que o time é mediano? Porque não traz resultado. Por que não traz resultado? Aí a gente começa a separar a área comercial em fatias, em etapas. Então, eu vendo mais ou vendo menos, por quê? Porque eu mando mais proposta. Eu mando mais proposta porque eu vou em mais reunião. Eu vou em mais reunião por quê? Porque eu prospecto mais. Eu prospecto mais por quê? Porque alguém me deu direcionamento, eu tô com... Então, no final, a venda é uma consequência das atividades que a gente faz antes daquela venda acontecer. Eu consigo controlar a venda? Não. Eu consigo controlar as atividades. Então, se o time é mediano, provavelmente eles não estão fazendo as atividades. Tem rotina, né? Isso aí. E só com um processo muito bem definido, só com tudo isso bem arquitetado, você vai conseguir tirar de mediano para alta performance. Porque não vai depender deles. Você não vai ter um time mediano que não tem estrutura e ele vai virar alta performance sem ter o processo bem definido. Não tem como. Você acredita, os dois Gustavos aí, né? Vocês não acreditam que o time não nasce pronto, né, cara? Time de vendas não nasce pronto. Não tem como você contratar só cada gente boa, mesmo você tendo grana, né? O talento você consegue achar. O talento. Exemplo, eu comecei a minha carreira no ramo de telemarketing. Tinha 17 anos de idade, queria ganhar dinheiro, não tinha como arrumar dinheiro. Minha mãe falou, vai trabalhar, não vou ficar te dando dinheiro. Aí lá fui eu, porta de entrada boa é o quê? Venda. Você chega lá, faça seu currículo, tá tudo certo, fala bem, né? Enxerga, fecha os olhos. Barreira de entrada baixa. Barreira de entrada baixinha. Cheguei lá dentro, comecei a vender os seguros, mal, porque o meu objetivo era ganhar dinheiro. O meu talento ainda não estava lapidado para aquilo ali. Ao contrário, tinha pessoas que já entravam arregaçando, vendendo 30, 40 por dia. Então, assim, sim, o talento, mas aí vem o grande cuidado. Cuidado, porque se esse talento não tiver numa atmosfera próspera e um seio que vai alavancar ele para uma outra posição, ele também não fica. Porque o bom não quer ficar num lugar mediano, o bom quer ficar num lugar bom. O bom quer ser melhor. Rodeado de pessoas. Forte isso, hein? Quer ser rodeado de gente que é boa. Então, É a frequência, né? Você vai muito pro ramo de corretagem. Você vê muito, mas eu perdi um corretor bom. É porque provavelmente ele não estava num lugar bom o suficiente para levar ele para o outro lugar. Isso é muito comum. O Paulo Vieira uma vez falou até num podcast que ele falou assim, cara, todo cara bom que crescia na minha empresa saía da minha empresa. Crescia e saía. E quem tá falando é o Paulo Vieira. Imagina, né? Gigante. E aí ele descobriu que, na verdade, o que estava acontecendo é que era a política de incentivo que ele tinha era pior que a política de incentivo
do cara abrir o próprio negócio. Quando ele conseguiu construir uma política de incentivo que era mais sexy, o vendedor dele, o gestor dele ficar ali do que ele montar e arriscar sozinho, ninguém mais saiu. Tem muito empresário que faz partnership, fazem a questão de sociedade, Total. de dar uma porcentagem. Vocês estão de acordo com isso? Porque para reter talentos hoje é uma coisa difícil. Total. É igual você falou aí, cara. É isso aí. O que você acha assim, que é uma questão mais objetiva hoje, que é mais sexy, que faz reter os melhores vendedores, reter os melhores talentos da empresa? A política de incentivo global, ela precisa ser muito forte. O que é a política de incentivo? Quanto que ele ganha de fixo, quanto que ele ganha de variável, quanto que ele ganha de premiação, quanto que ele ganha de bônus. Então, tudo que faz com que ele tenha uma política de incentivo que faça com que ele consiga falar assim, é muito melhor eu ficar aqui do que ir para outro lugar. E aí, quando vai escalando para cima na cadeia hierárquica, né? Aí você, para aprender bons talentos, aí você começa a entregar percentual da sua empresa, né? Como que uma empresa pode escalar de maneira saudável, juntando marketing e vendas? Essa é a parte mais gostosa do processo. Sem fazer isso, Eu sei que você é o cara do marketing, né, cara? Sem fazer isso não vai funcionar, né? Não existe escala sem juntar marketing e vendas. Não existe. Eu desconheço. Verdade. Você pegar as grandes corporações, todas elas têm uma estratégia de marketing, e aí separa o marketing em 2 pilares: o marketing de branding, construção de imagem, construção da empresa, né, perante ao posicionamento, perante ao mercado, e o marketing de conversão. Trazer lead, converter esse lead para dentro e a equipe comercial fazer o trabalho. Então, não há escala sem esses 2 caras e se degradando, tá? A gente gosta muito de falar isso. Ô Mota, eu sei que você é um cara do marketing e eu sei que o marketing, cara, existe uma briga entre o marketing e o time de venda. Às vezes Todo o marketing... Todo dia, e tem, porque às vezes a galera do time de vendas... A galera não tá alinhada, não tem um traquejo, não tem a comunicação certa do produto. Às vezes o marketing ele faz o trabalho certo, mas o gestor, às vezes, o líder lá do time de venda não tá conseguindo desenvolver. Existe ou não existe isso? Eu tenho uma frase, cara, que é o seguinte: o inside sales, né, ele destruiu os vendedores, porque ele tornou os vendedores preguiçosos. Então o vendedor, ele senta lá, agora o lead tem que vir do marketing redondinho para ele tirar pedido. Não tem isso. O lead pronto para tirar pedido não precisaria do vendedor, né? Isso qualquer, né, um botão resolveria. Então a gente precisa fazer com que os vendedores entendam que o papel dele é entender a situação, entender a necessidade do cliente, fazer a implicação, ofertar algo que faça sentido. Então existe um trabalho que precisa ser feito, que no caso do Inside Sales ficou... né, essa mentalidade do marketing trazer redondo, do inbound marketing. Você acredita que hoje a gente vive numa geração Nutella de vendedores ou uma geração, essa questão da era digital, igual o Mota tá falando aqui? Essa é boa, Jeff, mas assim, eu queria ser um pouco polêmico agora, né? Bom que o pessoal gosta de falar um pouco sobre alguns assuntos que deixam o pessoal um pouco desconfortável. Geração, ela é um corte na história para a gente poder entender o comportamento das pessoas. As gerações que a gente conhece, X, Y, a Alfa agora, elas são cortes que... Por que existe o estudo geracional? Para você entender os comportamentos durante aqueles momentos. Só que tem uma certa maldição. As pessoas falam, a geração Z, a geração X, a geração Z. Cara, eu conheço gente que nasceu na Z, mas tem comportamento de Y. Eu conheço gente que nasceu na Y, que tem comportamento de alfa. Eu conheço gente que nasceu... né, alfa não dá, porque acabou de nascer. Mas gente que é baby boomer, que tem características de... Antes de começar aqui, a gente estava falando... né, o Jefferson estava falando, meu sobrenome é italiano. Aí o Jefferson falou, pô, cara, vontade de ir pra Itália, né? O Moto falou também, mas eu sou mais assim. Então, você, esses exemplos... quem nós somos. Sim. Você pode nascer fora da sua geração. A gente estava chegando aqui, acho que tem algum curso, algum colégio aqui perto, né? Tava uma molecada andando, estavam vestindo umas roupas. Eu falei, gente, eu dormia com essas roupas. Né? Eu não sairia na rua, jamais com essa roupa. E aí não tem nenhuma crítica. É só porque não faz parte do meu mundo. Então, respondendo objetivamente, o problema não é da geração. O problema é do recrutamento e seleção. As pessoas recrutam errado e põem o problema na questão da geração. São coisas diferentes. Uma coisa é certa, toda geração anterior reclama da próxima geração durante a história.
Sim. E agora é a nossa vez de reclamar da próxima. Então Estamos seguindo o fluxo. Isso aí é pra viver pra não dar desculpa, né, cara? E outra coisa, olha que interessante, você fala assim, mas a geração X, né, que tem essa característica, guarda para ter, né, no futuro, a Y já vem curtindo um pouco mais, a Z já vem, né, de uma estrutura mais sólida. Tem um grande amigo, Dado Schneider, que fala, né, sobre essa questão dos conflitos das gerações. E uma coisa é categórica, já. O que você quer? Eu quero que ele trabalhe, que ele chegue cedo, que ele fique até tarde, mas quero pagar um mínimo. Pô, bicho, o problema não é da geração, o problema é você. É a mentalidade. Que criou uma mentalidade ruim para dentro de uma pessoa que não tem a sua mentalidade e que você acha que a sua tá certa. E pior, pasmem, se na próxima geração agora vierem mais bilionários e mais milionários do que na geração anterior, porque não é um problema de geração. É um problema de situação, momento, estado. Então, tudo isso, obviamente, interagindo no ecossistema faz a diferença. Uma das coisas que eu percebo, assim, a geração que a gente está hoje, ela é mais globalizada e as coisas mais unificadas. O conhecimento está muito mais difundido. A era do conhecimento, mas... Tá fácil, né? Tá fácil. E a gente tem percebido isso, cara. Os caras mais novos, igual você falou aí, milionário. O que eu vejo muito nessa questão da geração é que, como a gente é de uma geração, a gente acredita que os combinados são feitos de um jeito. Sim. E liderar é a gestão de combinados. Ele interpreta de outro jeito. Então você precisa combinar de outro jeito. Se ele é de outra geração, entenda isso e combine de outro jeito. Outra mensagem. Não precisa mudar o que você quer no final, porque a empresa ela é detentora da estratégia, do que precisa ser feito. E essa comunicação ela tem que ser uma comunicação clara, porque você pega os caras de geração aí mais nova, a galera chega, aí ela vê, ela compara, né? Vê o Instagram lá, o cara tá ficando rico. E o cara quer sair, já quer viver carreira solo, já quer construir, pensa que vai ficar rico. Você vê, não é um problema da geração, é um problema da situação. Legal você ter comentado isso, porque eu também tenho amigos, né, da nossa idade aqui, a gente tá no que? Já vem, né? A gente tá 43, né? A gente como millennials, como diz o meu terapeuta, adultos jovens, que também estão na mesma situação, Jeff. O que mais tem? Eu não vou muito longe, você talvez. Eu olho lá e comparo. Lógico que eu comparo. Pô, eu falo, esse cara aqui teve, né, uma condição muito parecida. Uma coisa é eu comparar e estagnar. Outra coisa é eu comparar e tomar essas medidas malucas de largar o emprego. Eu tenho um amigo que é empresário que ele fala que não deixa os funcionários dele de geração Z ir almoçar com mochila ou bolsa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eles podem ir embora e não voltar mais. Então, olha isso. Né? É uma questão, aí sim, do comportamento. Mas as pessoas, independente da geração, fazem essa comparação. A gente estava falando aqui do time de venda e do time de marketing aqui, né? Você acredita que as empresas também investem errado na questão do treinamento? O que elas mais erram? Principalmente vocês dois que são da educação. Nossa. E vocês é o cara... No conflito, eu acho que o maior problema é a falta do combinado. Então, ter a SLA bem definida... Cara, qual é a qualidade do lead que o marketing tem que entregar para vendas? Não só necessário no marketing. Eu falo na educação geral de vendas. Quanto é investido em treinamento no Brasil? É isso. É mínimo. Você acha que o treinamento é escasso no caso? Mínimo. Não, a gente tem números para te passar. Menos de 75% dos gestores conseguem treinar os seus times. Olha isso, 5% das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho receberam treinamento periódicos em menos de 180 dias. Segundo a BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a gente não faz dos gestores, mais de 50% deles nunca fizeram treinamento. Que isso. Você acha que porque não sabe ou porque tem preguiça? Eu acho que são 3 fatores. 1, ele não tem tempo. Ele até gostaria, mas a falta de tempo. 2, a falta de método. Você já deve ter assistido muito treinamento e palestra que você reza para acabar. Porque a pessoa não tem método, não tem processo para fazer. E o terceiro motivo... E às vezes é cara bom, que tem resultados. Que tem conhecimento para isso. Tem conhecimento, mas não tem didática. Exatamente. Né? E falta de investimento mesmo. Né? Não tem uma verba. Você tem verba de marketing, você tem verba de mídia e não tem verba de treinamento. O treinamento fica lá brigando, né? Quantas vezes a gente deixa de avançar numa proposta porque a empresa multinacional não tem uma verba específica para desenvolvimento de treinamento.
Não tem. Aí pega a verba do fundo de marketing, muitas vezes. Aí pega a verba do comercial, ou bota uma meta no comercial para o comercial bater a meta. Para poder pagar. Que não faz Sinistro, sentido né? nenhum, né? Porque tipo, ele só vai chegar na meta se ele tiver conhecimento. Aí você corta a verba justamente do treinamento. Só para ficar claro, tá? Treinamento de vendas no mínimo 3 vezes por semana, tá? No mínimo. E é uma coisa assim que tem que ter recorrência. Não pode ser uma vez na vida e na morte, não, né? O Neymar não treina até hoje para jogar 2 vezes na semana. Aí teu vendedor tem que jogar todo dia, tu vai treinar ele quando ele entra no onboarding. E eu acredito também que as empresas às vezes valorizam o treinamento só quando ela tá ruim na questão das vendas. Ou só procura quando as vendas não estão boas, que na verdade é um ótimo exemplo. O problema do treinamento não é quando está faltando. A gente ouviu hoje um comentário bem legal, né? Que a gente treina é para não piorar, não é para melhorar. Se você parar de ir para academia, você não vai ficar igual. Se você parar de ir para academia, você vai piorar o teu resultado. Você não vai pegar o mesmo peso. Vamos deixar pro Motti essa aqui, porque ele é do marketing. Quais são os KPIs que um líder comercial ou um CEO não pode deixar acompanhar semanalmente? Boa. O que a gente acompanha principalmente? Eu adoro, né? Na verdade, do marketing eu adoro leads gerados, né? Eu acompanho leads qualificados que foram para o meu equipe comercial. Eu acompanho reuniões realizadas e eu acompanho, obviamente, faturamento. Então, lá de cima, leads gerados, quantos desses gerados foram qualificados, dos qualificados, quantos geraram reunião, dessas reuniões, quantos fecharam, e aí, dinheiro no bolso. É isso. E aí? Eu fico vendo, né, indicador. Eu vou, para mudar, porque acho que a resposta do modo está completa, eu iria para os indicadores agora do gestor comercial. Acho que o primeiro deles é o quanto que a sua equipe está fazendo o que foi combinado e se você, como líder, consegue desenhar isso. Porque tem muito isso. A gente vê o líder que ele não desenha. Ele fala assim, já viu o treinamento de... Mercado imobiliário agora, treinamento de gestor da área comercial, como é que é normalmente? Vamos lá! Vamos para cima! Gritaria. Tá aí, essa semana é a semana da virada, eu quero ver a vitória. Só na motivação. Cara, eu não tenho indicador, eu tô treinando o quê? Eu tô incentivando o quê? Então, as rotinas, analisar as rotinas se elas estão sendo cumpridas, o cumprimento das atividades, como o Mota falou, né? Então ele está olhando lá, fez 50 ligações, mandou 72, mandou, né? A proposta não se manda nem envia, a proposta se apresenta. Apresentou 72 propostas, então a rotina, se está sendo cumprida, a execução daquela rotina, se está sendo cumprida ou não, e analisar o resultado da feedback. Olha que loucura. A gente tem uma população do mercado imobiliário e de vendedores em geral que mais de 70% dos vendedores passam por algum desafio psicossomático. Ou de ansiedade, problema para dormir, em geral, certamente, né? Tem aqui alguém assistindo a gente que está passando por esse desafio. E 3 em cada 5 saem do seu trabalho por conta do gestor. Sim. E mais 63% dos gestores... Porque do geral que loucura, hein? 9 em cada 10 são demitidos por comportamento. Isso que você não sabe dar feedback. Isso aí que você está falando, teve um podcast agora, o último que a gente gravou foi com um amigo meu, ele escreveu até um livro, Psicologia Imobiliária. Olha. O cara é psicólogo. E a gente sabe que todo mundo tem um grau de loucura, é normal. Todo ser humano, ninguém é normal, né? O mal um pouco mais. Um pouco mais. Tem alguém que é um pouco quadrado, né? Mas a área de vendas, cara, vocês sabem disso. Vocês trabalham com isso. Eu acho que a área de venda, ela sobrepõe um pouco, cara. Ela somatiza um pouco. Porque o cara que é, principalmente quem é autônomo, o cara que às vezes ele não tem um método claro, o cara não é um bom vendedor, o cara não se descobriu ainda, não tem uma mentalidade forte. É uma insegurança muito grande, né? Sim. Assim, é um modelo de trabalho, estava falando de política de incentivo, que é um modelo que deixa 100% vulnerável, né? Isso aí. Então é difícil mesmo. Como é que o cara vai fazer planejamentos futuros? Como é que ele vai, né, jogar o jogo da vida com uma vulnerabilidade tão grande? A gente brinca, né? Fala que tem gente que mata 1 leão por dia, né? Aí tem gente que mata 2. E vamos lá, né? Tem um fator muito forte aí, que é... Eu tava vendo... Lembra o Dr. Ray? Ele tava num podcast falando que é um cara que se cuida, faz exercício e tal, descobriu um câncer, né? Por conta de questões... Fala dele, que é médico de estresse e tal. Qual é o desafio do nosso negócio? A gente é muita pressão. É muita pressão no nosso negócio. E como é muita pressão, você não consegue ter a válvula de escape mesmo. Sim. Então, eu tenho pessoas no mercado imobiliário, amigos, que deixam de vender durante X tempo. Olha isso.
Como é que você faz? Ainda mais alguém que é totalmente desestruturado financeiramente, que não guarda dinheiro, que não... Então, essa pressão, acho que respondendo diretamente, é o que faz a gente, né? A gente usou o termo louco, mas que deixa a gente numa situação Burnout, surtar, né? instável, né? A gente poderia falar de burnout depois, que eu acho que isso aí tem uma questão muito mais... É legal? Aí... Os caras têm... é uma enciclopédia aí. Como criar uma cultura de vendas forte em empresas que nasceram mais técnicas ou operacionais? Boa. Cara, essa pergunta é ótima. A gente pode dividir em duas, até porque o Mota também tem uma visão muito boa, com exemplos. Mas acho que a primeira questão da cultura é você ter os elementos que vão favorecer a criação da sua cultura. Então, o que a gente vê muito aí? Sala de guerra, bumbo, sino, bandeira, competição entre áreas, uma área competindo com a outra. Então, cultura forte. Virou modinha isso, né? Gourmetizado, né? Mas é um gourmetizado que funciona, funciona, entendeu? As pessoas falam assim, mas aí eu vou botar um bumbo... Não é o bumbo e a bandeira. É o elemento que fortalece. Porque você fala assim, toda a torcida... Vai num jogo de futebol. E aí eu sou flamenguista. Você experimente ir ao Maracanã e ver a entrada do time do Flamengo e a torcida do Flamengo quando entra o time. Não tem como você não tremer na base quando entra aquela chuva de papel picado, bandeira. Mas isso faz o time jogar mais? Responde você. O que você acha? Entra aquela pressão. Porque a pressão é em cima do jogador, da própria torcida, não é no outro. É em mim. Teve uma fala do Jefferson, né, que é o atual capitão do Flamengo, ele falando pro time, né, do time, fiquem tranquilos, a pressão tá toda pro lado deles. A gente está acostumado a jogar final. Olha a isso. gente vai fazer mais um dia. É igual que time de hobby lá, né, que sai gritando. E cultura é isso, né? Elementos, como o Mala falou, a gente tem que ter rituais e tem que ter as rotinas. Então, igreja, né? Tem o livro, tem Jesus, tem as missas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, você cria uma comunidade. E a cultura é isso. É uma comunidade que você está juntando pessoas em prol de um objetivo comum. E se a pessoa está fora da cultura, é porque ela não gosta dos elementos, ou ela não gosta dos rituais, ou ela não gosta da rotina. Ou do objetivo que a empresa quer. Então, ela não tem que estar mais ali. Eu gostei muito que o Mota falou aqui. Eu falei só, virou modinha, gourmetizou, mas funciona. E de fato, o Mota, eu vejo algumas empresas tentando aplicar isso no mercado imobiliário, que não está funcionando porque o cara só colocou lá... É falso. Né? Leva a galera a... Como é que eu posso dizer assim? Que é perigoso eu falar aqui. É ruim porque é pessoas, né? Enfim, mas levam uma pressão para a galera que às vezes não foi estabelecido regimentos assim, ó. Não pivotou, não alicerçou a cultura. Sabe aquela questão assim de transmitir a essência de tudo isso? Aí o pessoal já fica todo meio... Os combinados, mas eu volto para os combinados. Liderança, gestão de combinados. Tem que combinar que vai entrar um elemento novo. Não tinha boom. Agora todo mundo tem que se reunir, por exemplo, e fazer uma oração. Não tinha isso antes. Qual é o impacto disso? Tem que pensar nesse impacto. Tem que nascer, né? Claro. Exatamente. Então você pode ter, não tem problema nenhum, um gestor novo ou até antigo, fala assim, pessoal, eu quero romper com o que a gente está fazendo, porque eu quero ir para aquele caminho. Vamos fazer um novo combinado? É isso. E aí vai. Porque tudo quando é claro, né? Fica mais fácil, né? Só que a gente não cria. Já reparou? A gente não fica criando novos. A gente vai fazendo a mesma coisa e vai achando que o resultado vai ser diferente. Tá aí o princípio da insanidade. Existe alguma estratégia de vendas que vocês sempre usam que dá certo, assim, que você percebe que é algo assim, que é o arroz com feijão? Que... Primeiro, né? Assim, a gente que não acabou falha. de falar. Vai nas 10 ações. É boa, mas antes das 10 ações, a gente tem que treinar. Beleza? Então já vamos deixar claro aqui que nada acontece sem você fazer um desenvolvimento. Em vendas, a gente tem um método cunhado lá no Grupo Mola, que são as 10 ações. A gente provou cientificamente, porque teve uma banca analisadora que foi lá do mestrado, que viu lá que a gente tem 10 etapas para fazer todo dia. Qualificação, preparação, aproximação, investigação e identificação, os primeiros 5. Demonstração, complementação, argumentação, concretização e fidelização. Se você souber fazer 10 coisas, e aí tem um livro que é o Outliers, que tem uma pérola na capa, que ele fala que se você faz alguma coisa todo dia, repetitivamente, ainda aperfeiçoa esse processo e melhora, você tem um método.
Então, o que a gente prega muito é que tem que ter método. Sim. Método, assim como tem método para cozinhar, tem método para você se arrumar, tem método para você fazer as coisas, você tem um método de venda. O que as pessoas não usam é isso de maneira metodológica, né? Mas tudo bem, a gente não aprendeu a dirigir e dirige assim até hoje. Você foi mudando os teus processos. Mas só que quando você negligencia isso, e o exemplo da direção é bom, é quando você bate. É quando você não presta atenção, é quando você esquece alguma coisa. Então, o papel da empresa é criar os métodos, e aí uma dica boa é não espere do seu colaborador que ele crie o próprio método. Ele não vai fazer. E ainda mais, se ele criar, capaz de ele fazer algo que não está alinhado com o que a empresa espera que é o método ideal. Então tem que ter esse cuidado aí. A empresa não tem dono, né? Se o cara cria o método, já era, né? Imagina o McDonald's lá, o rapaz fazendo Big Mac cada dia de uma forma diferente. Hoje eu não vou botar o pickle, não. Hoje o molho não tá legal, não. Vou botar um molhinho só. Vou botar uma mostardinha. E o cara sai, a empresa como é que fica? Não, e pior, a culpa é do funcionário que botou um negócio que ele achava o máximo. Não é para colocar. Eu viajei agora no carnaval com a família, aí eu tava no Starbucks. Aí eu olhei uma prateleira assim, e tava com uma decoração caindo um algodão, meio esquisito, meio sujo, assim, um copo. Eu falei, gente, nada a ver com o padrão do Starbucks. E aí eu filmei e coloquei na rede social. Eu falei, gente, você vê como iniciativa é uma coisa legal, mas sem padrão, descaracteriza. Então eu tenho certeza que o funcionário teve uma iniciativa super legal. Vou ter uma ideia aqui. Para mim, que sou frequentador da Starbucks, me soou estranho. Olha isso. Esquisito, não foi legal para mim. Talvez alguém tenha olhado e falado, nossa, que bonitinho, né? Uma nevinha caindo torta aqui. Preparei essa pergunta para você, meu amigo. Vai. Quando se fala em máquinas de vendas, qual é o segredo para fazê-la rodar de forma previsível Boa. e escalável? Caramba, você vai pegar o podcast, se você chegou agora, e vai assistir desde o começo. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 6 etapas. E é legal. Quem vai sair agora e anotar vai se dar bem. Mas tá na altura? Tá na altura o podcast ali, aí? Ó. Aqui, ó. Primeiro, você tem que ter a estratégia muito bem definida. Você precisa saber, como o Mota falou muito bem, onde que você vai chegar, em quais condições, o que você vai fazer para você pavimentar, adorei teu termo, para chegar lá. E até só um parênteses. A maior parte das empresas tem a operação comercial que não tem meta. Boa. Menos de 10%. Cara, não tem meta. Vende aí. Quanto que é faturar no final do ano? Não sei. Vende aí. Tem um cara famosinho aí que eu vi esses dias, não tem muito tempo, na verdade, viralizou o vídeo. Na nossa empresa não tem meta. Bom. Vocês viram isso? Chegou a ver isso? Quem quer? Eu sei quem é. Quem falou isso? Quem que é o jovem. Mas o que é a história que ele fala de uma forma polêmica, né? Mas é o que eu falei, a gente não cobra o resultado, a gente cobra a atividade. Sim. Então tudo bem eu não ter a meta do faturamento, mas eu tenho a meta da quantidade de reuniões que você tem que fazer. É isso. É isso. É porque tem que, assim, obviamente que, né, ainda mais que é uma pessoa que tem resultado. Ele criou uma forma, né, diferente já de sabe falar, quem quer, já sabe. Polemicamente sabemos. a mesma coisa que, cara, não dá para você cobrar algo que não tá na tua zona de controle. Eu não posso obrigar o cliente a comprar, mas eu posso obrigar eu ir lá, eu entregar, eu fazer reunião, eu mandar proposta. Então, o que tem que estar na tua meta é a sua atividade. Sim. Tem que estar totalmente na sua zona de controle. Ele diz, né, eu não tenho meta, mas ele tem lá um volume de dinheiro que ele vai colocar para tráfego. Sim, ele não tem nada, como. ele Empresa que não sabe onde vai chegar, como é que vai funcionar as coisas, cara? É isso aí. Então vamos voltar lá. Então, primeiro a estratégia, como o Mota falou muito bem, menos de 10% das empresas no Brasil hoje têm meta mesmo. Prazo, quantidade, valores, né? Não é só o valor. Meta tem que ser escalonado para você conseguir chegar, medido, etc. Primeira estratégia. 2, você tem que ter uma operação para cumprir essa estratégia. Então, o que você vai botar? Vai ter time? Vai ter Inside Sales? É Field Sales? Vai ter VoIP? Não vai? Vai ter ferramenta de CRM? Qual é a ferramenta? Você tem que montar a operação. E aí, deixa eu botar outro parênteses. Vai. A gente atende clientes que faturam 100 milhões sem CRM. Isso não dá para acreditar, né? Desesperador. É desesperador. E já tem pesquisas que mostram que se você implantar o CRM, você aumenta em 30% do seu faturamento. Cara, e tem vendedor até hoje que briga pra usar CRM, cara. É uma loucura, cara. Do McDonald's. 67% das empresas que têm alta performance possuem processos bem claros e definidos. Ainda tem gente que não O cara não sabe nem o que comeu ontem de ontem, como é que vai pegar um lead, ele vai ter cadência, ele vai entender toda a jornada do cliente. Não tem lógica. E vai, né, contribuindo, que eu acho que é legal e é bom que a audiência fica aí para ver os 6. Então, estamos no segundo, que é a operação. Então, primeiro,
saber a estratégia, montar ela antes. Foi a época, eu estava comentando com o Mota agora no almoço, que eu estou vendo uma série que é Gigante do Brasil, muito legal, falando da família Matarazzo, falando... Naquela época você tinha um fator criativo, vou distribuir açúcar no Brasil. Maravilha, hoje em dia tá ruim de nascer outro Facebook. Você tem muito germinação de uma ideia que já nasceu. O próprio ChatGPT, embora ele seja altamente revolucionário, ele nasce, né, de um embrião que já tinha ali uma fonte de pesquisa, etc. Então volta. Operação são os recursos que você vai utilizar para fazer essa máquina girar. Estratégia e operação, o que está faltando agora? Eu tenho que ter um líder. Quem vai liderar essa máquina? Quem vai sentar nesse processo? Até porque ele vai ter que montar esse time. Tem um antagonismo aí que não adianta nada contratar todo mundo para depois contratar o líder. Não faz sentido. Talvez... O líder é o fator principal. É ele quem vai coordenar, ele quem vai capitanear. Ele vai dar o ritmo, né? Ele quem vai dar o ritmo. Então, estratégia, operação, líder. Agora eu vou pro time. Agora eu vou recrutar e selecionar essas pessoas. Vai ter SDR, então vamos lá. Qual a diferença do SDR pro BDR? Vai ter LDR, vai ter farmer, vai ter closer. Caramba, uma já me perdi. Então, corre atrás da literatura. 3, 4, time. Tá? Então, estratégia, operação, líder, time. Agora, o que você tem que fazer? A gente fala isso. Treinar. Não adianta nada, você tem tudo isso aqui, não treina essa galera, porque o líder também precisa de treinamento. E por último e sexto, canal de aquisição. Só que o que a maioria das empresas fazem? Ela busca primeiro o canal. Ela foca em captar. Aí quando ela vê, a equipe está destreinada. Não tem os vendedores adequados. O líder não está sentado na cadeira, não tem a operação montada e a estratégia está toda cagada. Acontece muito isso, cara. Terrível. Isso aqui já destravou muita gente aí que a roda não tá girando, que a máquina não tá funcionando. É o que a gente falou aqui, é processo. Porque, pessoal, é mais difícil brigar com o processo. Eu tô com uma lesão na coxa, na posterior, e aí eu pedi para uma amiga minha que é personal me passar, né, um treinamento para eu começar a corrigir. E aí ela mudou tudo, mudou inclusive o que eu fazia já. E eu tô tendo uma baita dificuldade, porque eu tô tendo que diminuir um peso para aumentar outro. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, pô, Tatá, até um beijo. Falei, cara, tô parecendo que eu tô fazendo fisioterapia, né? Ao invés de treinar com esse negócio que você mandou pra mim. Ela falou, por isso que você é bom de venda. Olha isso. Do tipo, segue o processo, velho. Você é insistente, perseverante, né, cara? Não é pra você questionar, é pra você fazer, pô. Aí tô eu com a lesão. Cara, e essa consistência, assim, essa insistência que você falou aí, cara, é uma característica de um vendedor de sucesso, né, cara? Que bom, né, velho? A gente é muito assim. E eu diria que não deve ser uma característica do vendedor, deve ser uma característica do processo. Total. Sim. O processo tem que dizer que na cadência o vendedor tem que fazer esse ponto de contato, esse ponto de contato. Se o cliente não atender pelo WhatsApp, ele tem que ligar. Se não ligar, ele tem que ir na casa do cara, ou ligar para a empresa do cara, ou fazer o que mandar aquela cadência. Porque a gente não pode ter o vendedor que é insistente e o vendedor que não é insistente. A gente tem que ter o processo que tem as etapas que todos eles seguem. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela vai ajudar muito empresários aí, vai ajudar muitas pessoas que às vezes não tá com o time performando. E aí eu quero deixar um abacaxi pra você descascar aí. Vocês já tiveram que desmontar um time inteiro ou recomeçar uma operação comercial do zero? Como foi esse processo e que aprenderam com isso? Já, Vai lá, mano. com Tem certeza. um exemplo, inclusive. Com Não certeza vamos já. citar nome. De qual que você está falando? Desmontar de tudo. A gente tem um grupo, tem algumas empresas, né? Desmontar tudo é realmente algo extremo. Então forte, não é recomendado, tá? É altamente não recomendado. Porque demite um já vai resolver 99% dos casos. O problema normalmente é porque tem uma maçã podre, alguém que está contaminando a operação. Se você tirar, você já vai mostrar que a ordem está voltando. Tá? Então você pode ali resolver. Agora, na boa, se o time está ruim, se não está, a culpa é do líder. Então, normalmente, a culpa é tua. E o líder da operação, total, né? Total. É. A Responsabilidade gente tem 100% aquilo que a gente permite. Exatamente. 100%. Então você tem o que você merece. Você tem essa equipe porque você permitiu aquela equipe estar lá. Você tem esse resultado porque você permitiu esse resultado. É isso. Então a gente pensa, é mais fácil demitir todo mundo e contratar. Não, sabe por quê? Você vai demitir todo mundo. Você vai contratar todo mundo novo e vai ter os mesmos problemas, porque elas têm aqueles comportamentos por causa das suas ações, da sua permissividade. Eu não sei de vocês, mas na minha época
tinha lá, eu assistia quando eu tive meu primeiro filho, já está com 15 anos o Guguinha, a Super Nani, não sei se você lembra disso. Lembro. 99% dos casos, a culpa da Era criança é dos pais. É bom esse documentário, né, cara? Acho que esse documentário dá bom passar para empreendedor. Exatamente. Tá vendo? Então, não tem mistério. Se você tratar ele assim, permitir que ele faça isso, ele chega atrasado, você não fala nada, ele sai cedo, você não fala nada, ele dá desconto, você não fala nada, ele não vai trabalhar, você não fala... É você que criou aquele monstro, né? Não é troca o monstro. Não, tu vai substituir a pessoa e vai construir outro monstro. Isso mesmo. Então a decisão tem que ser rápida, né? Por isso que ser líder, né? Outro dia saiu uma matéria dizendo que a nova geração, né, opta por não ser líder. Sim. E aí alguns falam, nossa, que absurdo. Eu falei, cara, não acho não. Sabe por quê? Tem muito líder kamikaze aí. Muito cara que se aventura sem ter nenhum tipo de condição. Ferramenta, né? Ferramenta, conhecimento técnico. Então, que bom. Talvez as pessoas estão mais prudentes, sabe? Olhando e falando assim, cara, eu não tenho condição de ser líder. Qual é o maior erro que 90% dos vendedores ainda cometem em pleno século de 2025? Pleno 2025. Essa é uma. Enviar proposta. Enviar proposta é matador. Tu quer derrubar tua taxa de vendas, é enviar proposta. Proposta não se envia, proposta se apresenta. Se concordo. você enviar proposta... E é todo sentido, né, cara? Com produto com ticket menor, produto de alto ticket, tudo você tem que apresentar, cara. Tem que apresentar. Porque senão ele vai pegar o dedo dele, vai fazer assim, vai olhar lá embaixo o preço e nunca mais vai te atender. Eu concordo. E você vê para o ramo, né, de corretagem, para o ramo imobiliário, as pessoas falam de valores... E não esquece não que o Mota tem uma história para contar ainda. As pessoas falam de valores sem apresentar o produto. Aí outro dia eu vi uma matéria falando assim, eu acho um absurdo, uma tirinha de um Instagram. Eu acho um absurdo essas empresas que divulgam um produto e não colocam o preço. Eu falei, eu acho fantástico. Primeiro, eu não tenho condição de falar de preço sem ter conhecimento. Artigo de luxo, a maioria sim. 2, a pessoa que vai ver não tem noção do que ela vai comprar. E 3, a capacidade da pessoa de tomar decisão com pouco que ela tem de informação é muito baixa. Mas tem gente que a gente tem, mas a quantidade é muito menor. Então, por isso que muitas vezes não se apresenta o preço mesmo e é seu papel criar a oferta de valor. Nós temos uma parte do programa aqui que eu dedico mais para o corretor de imóveis, que eu falo que ele é o maior ativo do mercado imobiliário. Sem o corretor, a roda não gira, né? A cadeia não gira. E eu queria perguntar para vocês aqui, essa parte do programa é o face-to-face com o corretor, e cara a cara. O que é um bom vendedor, que tem a ver também com o corretor, né? O que é um bom vendedor para vocês dois? Bom vendedor para mim... Bate pronto, hein? Bom vendedor para mim é aquele que entende o que o cliente precisa. Essa história que o Mala falou, que é a história que eu tenho que contar... Cara, meu pai faleceu, precisava vender o imóvel da minha mãe para ela comprar um perto da minha casa para ficar mais perto da logística. Um conhecido falou, não, eu sou corretor, vou fazer isso. Me manda a documentação. A gente mandou a documentação, é óbvio, né? Estava no inventário. Não, só posso anunciar quando tiver o RGI pronto, final de cartório. Passou uma semana, 2 semanas, eu falei... Nada a ver isso. Aí eu fui, arrumei outro, vendeu em 2 dias. Passou 2 semanas, o primeiro me manda a mensagem. E aí, Mota, conseguiu o documento? Eu falei, já está vendido. Ele, então vamos ver o da sua mãe? Eu falei, já está comprado também. O cara perdeu, hein, cara? 2. Não entendeu a necessidade. Não entendeu a necessidade. O cara totalmente condicionado, né, cara? Se tivesse entendido o que eu precisava... Mas isso aí, né, ele... Pode ter certeza que às vezes é o processo da empresa, o gestor lá de cima. Pode ser. Mas aí é o momento que a gente falou aqui. Ele não se adaptaria. Ele iria pro... Por isso... embora. Depois de perder uma venda dessa, ele não pode perder. Ele ia pedir demissão na hora. Se ele é um vendedor mesmo, ele ia pedir demissão na hora e vai para outro lugar. Tem que ter flexibilidade, às vezes. Mas no momento, às vezes, de uma tomada de decisão muito rápida. E às vezes é um imóvel que está bem posicionado, que está vendendo rápido, como vendeu, né? O carioca tem uma gíria que é o malandro. E tem 2 conotações para o malandro. Primeiro é o malandro, o cara que quer fazer um jogo, tá? E o outro é o cara que é rápido e ligeiro. Safo. Essa é a característica para mim do vendedor. É o cara que lê o processo e fala assim, tem um Waze aqui, calma aí que tem um atalho aqui, obviamente ilícito dentro dos padrões, mas que chega mais rápido. É isso aí. Porque é pujante, é uma coisa...
tá quente, a venda é quente. É A isso. venda não é fria. Então, a característica que eu diria é essa agilidade, sabe? Essa capacidade de fazer rápido e fazer Um bom gestor. Característica de um bom gestor, saber liderar, que é o principal, mas aí você tem que ter comunicação e persuasão. boa. Pra Eu você? vou na linha do Jim Collins, é o que cria processo, organiza os processos, desenha muito bem e sabe liderar o time. Uau. Agora eu queria conhecer vocês, cara. Quem é o Gustavo Mota? Gustavo Mota é filho de um paraibano com uma piauiense. Não é o que você faz, é quem é você de fato. Eu sei. Vai chegar, né? Eu sou filho de uma paraibana com piauiense. Eu nasci em João Pessoa, por incrível que pareça, mas sou carioca, sempre morei no Rio. Marido, Heloísa, pai do Guguinho e da Bela, apaixonado por empreendedorismo. E minha missão é ajudar as pessoas a prosperarem. Então, Muito tudo jóia. que a gente conseguir fazer para ajudar o outro, e tudo que eu tive de sucesso na minha vida foi ajudando os outros a prosperarem. Uau. Então, esse é um rio. Muito pra bom, cara. transbordar. E o Gustavo Malavota? O Mala, né? Malavota. Até o final você vai me chamar de Mala. Você pode ter essa autoridade. Bom, hoje, digo hoje, né? Porque acho que o propósito em algum momento da vida vai encontrando novos rios. Minha meta é, através do meu conhecimento, fazer com que as pessoas se inspirem para alcançar o resultado delas. Também, né? Hoje, noivo da Marcele. Minha família é meu grande alicerce ali com minha mãe, meu pai que me ensinou muito a respeito de como usar a parte comercial para obter resultado. E sou obcecado por métodos. Obcecado. Então, Uau. um método para... Né, Você viu que ele já tá falando, né? O que ele faz, né, cara? Não, cara, sou falar obcecado. da gente mesmo é difícil, né, mano? Não, mas isso é um exercício que a gente faz muito bem, porque a gente sabe, né? E isso é muito desafiador, as pessoas saberem falar delas próprias, né? Mas como a gente se apresenta todo dia, Sim. então ajuda um pouco. E como meta de vida é ajudar mais de 1 milhão de vendedores a alcançarem resultados. Uau. Gustavo, vou descortinar a vida de vocês dois aqui. A gente tem essa parte do programa, porque, cara, ser humano é incrível. Todo mundo tem suas histórias, tem da onde que a gente veio, essas coisas. E eu sempre falo, a gente aprende, às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ninguém aprende no momento bom, assim. Momento bom você pode aprender, você tem aprendizado, você tem alegria, mas nos momentos difíceis é difícil. Eu sempre, essas perguntas são recorrentes aqui. Qual que foi o pior momento do Gustavo e o pior momento dos dois Gustavo aí? Pra gente poder encerrar essa parte aqui, tem mais pergunta aqui ainda. Legal. De uns 5 anos para cá... Você viu que é uma introspecção, né, mano? Não, de uns anos para cá, eu passei por uma deslealdade societária muito difícil. grande de um grande Eu passei amigo, por né? isso também já. Então, isso foi muito forte para mim. Inclusive, eu era ateu nessa época e deixei de ser ateu. Então eu sou foi muito cristão bom, hein, mano? Exatamente. Que benção. Então, Fala a mesma língua aqui, ó. Conectou. me aproximei mais desse cara aqui também. Então, esse meu pior momento certamente me catapultou para o meu melhor momento, É que isso ainda que eu está por falo, vir. cara. Que legal, hein? História legal, hein? Muito legal. E aí? Bom, meus, né, momentos desafiadores, não chamo de piores momentos, porque acho que isso me trouxe, né, até aqui. Mas sem dúvida foi quebrar. É bom, né? Você quebrar. Não estou dizendo para você fazer Não é isso bom não quebrar não, Mala. Não, é bom. E eu vou complementar. Boa, Mas sem aprende, dúvida não é cara. bom. É bom você quebrar num momento da vida, né? Então, quando você faz isso novo ainda, né? No meu caso, foi com 28 anos, você toma uma sacudida da vida do tipo assim, ó, você não é essa pessoa que você acha que você é. E, sem dúvida, esses foram os momentos mais difíceis e os momentos que as pessoas mais próximas minhas partiram para um outro nível, que me fez também entender o quanto que é importante você valorizar as pessoas que estão do seu lado hoje, sabe? Isso é muito importante. Que legal. Cara, muito bom. Tô gostando muito de estar conversando com vocês aqui, mas tem mais perguntas Vambora, aqui. pô. Tá Quem bom. não bate meta tem que ser demitido rápido ou merece mais uma chance? Esse é polêmico, que a gente não tem a mesma posição, então deixa ele Não, começar. é o seguinte, aí. primeiro, tá organizado o processo? O cara sabe a meta dele? Ele tem as ferramentas necessárias para bater meta? Isso aí. Se isso está estruturado, qual que é o motivo de não batida de meta? Né? A gente tem que entender. Então, é preguiça, é falta de atitude. A gente tem que ter um pouco mais de informação. Mas, cara, tem que bater meta.
Né? Tem que bater meta. Ele não bater meta uma vez, vai ser demitido? Ele nunca bateu meta? Ele está 60% da meta? Qual é? Eu acho... poderia ser falado, demite. Mas aí tu perde um bom vendedor porque às vezes ele ficou 4 anos com você muito bem e ele está se separando da esposa por algum motivo, está tendo algum parente no hospital, aí não bateu meta, aí tu vai tirar o cara. Então é um pouco mais humano, né? Poderia ser polêmico, demite, mas, cara, agora é óbvio, aquele cara constantemente não segue os processos, não cumpre os combinados, não faz o mínimo de atividade que você pede, você tem que demiti-lo. 9 em cada 10 pessoas são contratadas por técnica e são demitidas por comportamento. 9 em cada 10. Então, esse cara que não bate meta, se o problema dele é comportamento, demite ele. Sim. Ponto. Forte. Eu gosto muito de levar, além de tudo isso, concordo 100%, eu gosto muito de você, como empresário, levar em consideração a sua percepção. Eu falo isso pro Mota, né? Eu sou um cara que tem uma boa habilidade de pessoas. Eu sempre falo, né? Eu falo, pô, Mota, isso aí... E ele, né, como CEO da empresa, tem que fazer isso mesmo. Fala, cara, calma, vamos analisar, né? Porque também, senão, a gente abre um centro aqui e você fica só fazendo, né, percepções das pessoas. E o empresário que tem dúvida, normalmente, aquele que está no estado elevado, ele quase tem certeza. Então, acho que quando tem dúvida, tem certeza. Se você está com dúvida, é porque você já tem certeza. É porque você tem certeza. Então, um empresário no teu nível, se ele tem dúvida, ele tem quase certeza. Muito louco isso, né? E é impressionante quando você bate o olho. A gente faz muito treinamento. Eu fui considerado ano passado palestrante de revelação de vendas. A gente vai, né, para quase 100 palestras esse ano. Então, e eu treino milhares de pessoas por ano. Cara, eu bato o olho, eu já vejo. Isso que você falou, uma coisa que é muito forte, essa questão da percepção, sim. Eu tenho um amigo que ele olha o Instagram das pessoas, até dos colaboradores dele. Quando ele vê o Instagram... Toda hora. É todo dia. Eu nem sigo. E manda o print pra ele. Eu nem sigo, ele segue todo mundo. E manda o print pra ele. Cara, ele toma decisão pelo Instagram, porque tem a ver com o comportamento que você falou, cara. Ó, você vê. Eu não vejo, porque eu acho que corrompe. Eu sei que corrompe, mas você tem. As percepções ficam mais claras, cara. Tem mais informação, você tem mais informação. Isso é um fato. Tá errado. Por isso que eu comecei falando isso, né? Eu falei, é legal que a gente tem visões diferentes. É muito bom, porque é complementar. Não é que ele tá certo, eu tô errado e vice-versa. Mas você começa. Pô, eu tô com 42. Cara, eu trabalho desde os 17. Não tô dizendo que isso é bom, não, tá? Mas, cara, eu tiro férias quando eu quero pra viajar, mas eu gosto de trabalhar. Não é uma coisa que eu faço, fardo, eu gosto. Tu gosta de estar ali, gosto de estar no dia a dia. A gente conhece de gente. Eu tô no treinamento, Jeff. Muitas vezes a pessoa tá sentada assim, eu tô falando, ela tá mascando chiclete. Aí eu vou só de curiosidade. Aí eu vou no líder dele e falo, como é que tá o resultado daquela pessoa? Eu não sei nem o nome. Ele fala assim, tá mal. Comportamento. A pessoa tá ali no treinamento, pago pela empresa. Era pra estar ali como, né? Com cara de fome. As perguntas são: que hora que acaba? Tem coffee break? Eu vou ganhar pra estar aqui? Aí você fala: tem brinde? Tem brinde? Olha isso. Sinistro, terrível, né? A área de vendas deveria ganhar mais que qualquer outro departamento de vendas? Com certeza, a área de vendas ganha mais. Eu também acho. E digo mais. Tem muito vendedor que ganha mais que o gerente, muito vendedor que ganha mais que o diretor e muito vendedor que ganha mais que o CEO. E tá tudo bem. Outro dia... Mas tem gente que... Esse é um paradoxo também. Total. Que a galera não acha que deveria, né? Total. A gente tava conversando... Então manda vender. Fala pra então vai acontecer isso lá no escritório. Pessoal, por que o vendedor ganha mais? Porque ele vende. Mas aí não é justo. Então vai vender. Vai pra posição dele. É isso. O grupo de médicos... fácil, pô. Tá fácil. Vai lá e vende, pô. O grupo de médicos falou assim, uma clínica, né? Falou, pô, Mala, me ajuda aí a contratar um vendedor. Aí a gente tem uma das empresas do grupo fazem esse processo de recrutamento e seleção. Aí ele foi lá, contratou o vendedor e me ligou. Falou, porra, Mala, o cara quer ganhar mais do que eu. Eu falei, como assim? Não, pô, se cumprir o plano que ele trouxe aqui, ele vai ganhar mais do que eu. Eu falei, pô, que bom, né? Ele, não, mas... Falei, velho, primeiro, o plano é fácil, é difícil. Ele, não, o plano é ultra desafiador. Eu falei, então, é isso mesmo. Se ele bater aquele plano, ele vai ganhar mais do que você hoje. Porque você, com o plano dele, vai ganhar muito mais do que você está ganhando. É isso. Time comercial precisa de motivação ou de pressão para bater meta? Precisa dos dois. A motivação, agora só um detalhe, a motivação ela pode ser... A motivação não é algo... validade de Orkut? Então, ó Vence rápido. vamos lá.
existe uma motivação de fora para dentro, existe a motivação de De dentro dentro para para fora. fora. Eu acredito nisso. Então, qual é o motivo para a ação? Motivação é o motivo para a ação. De dentro para fora, sensacional. De fora para dentro, às vezes você precisa ter o... É legal. Tu tá desanimado. Aí você quer Encorajamento, vai né? lá e vambora, cara. Tu consegue. Mês passado tu arrebentou. É importante. Agora, viver de motivação Ninguém vive. Não tem como. Não tem como. E o vendedor que vive de motivação é um fracassado. É um empurrãozinho que vai se... É forte isso, mas É forte. A gente teve... A gente está constantemente também... Somos vendedores aqui na mesa. Então, a gente está constantemente com o desafio de bater meta. Aí uma pessoa que trabalha no nosso time chegou pra gente e falou assim, não, cara, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Aí na terceira eu falei, ó, torcida é legal. Para estádio, né? Mas o que a gente precisa aqui é de uma visão clara. Ação. Ação. O que a gente vai fazer amanhã? O que a gente vai fazer hoje ainda? O que a gente vai fazer? São 6 horas, ainda dá tempo de fazer. Então acho que a motivação, o espírito, a vontade, massa. Mas se não tiver uma visão clara, vira devaneio. Vira a casa da mãe Joana, né? Vira torcida. Eu de vez em quando fico vendo, eu gosto de ver jogo de futebol, mas não perco nenhuma atividade por causa de jogo de futebol. Eu estava vendo a final do campeonato e tava uma torcedora assim com a mão cruzada assim, pedindo muito assim. Eu falei, cara, meu pedido você vê que era profundo assim. Nem pela saúde da família dela ela estava pedindo daquela forma. E aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, que loucura, né? Tem gente em venda que faz a mesma coisa. Ele mentaliza até ele gasta até o que ele mentalizou. Que isso. Aí depois é que ele vai ver isso. se vai. Não, Aí mas eu falo tem assim, mesmo. e aí? Aí ele fala assim, não, eu tenho fé. Eu falo, não, querido, você tem a dívida mesmo. E a ação? Cadê a execução? Exatamente. Você tem dívida. A última pergunta que as empresas estão formando vendedores ou tiradores de pedido? Cara, isso é legal. O pessoal fala assim, Malu, o que você acha do tirador de pedido? Eu acho ótimo. Desde que ele consiga. Né? Então assim, eu tenho um vendedor que ele é só tirador de pedido. Maravilha. Então você criou uma estrutura ruim que deixou essa pessoa, ou não, criou a bolsa suficiente que remunera ele para tirar esses pedidos. Mas eu acho que o mais importante é o que você quer? Porque tem vez que um tirador de pedido tá bom pra caramba. Que ele faz pagar a conta. Não, e outra coisa é que o papel dele é final mesmo, ele só está ali tirando, né, o pedido. A questão é, funciona para o teu negócio? Porque para o nosso negócio, por exemplo, não funciona. Eu tenho que ter um vendedor que entenda do processo para poder fazer a conversão. Agora, exemplo, eu vendo um curso de R$29,90, por sinal a gente vende o script, tá aí uma boa dica. Ele vai lá, né? É vendedor mesmo, não. Vai tirar só um pedido. Mas pode fazer o pessoa vai pitch. ligar lá e Venda fala assim, automático. eu quero o script. Tá bom. Toma aí, põe o seu CPF. Não, nem vai falar com o vendedor, nem liga, hein? Nem liga, pelo amor de Deus. Automatizado o negócio. Automatizado, tem que ser vendo automático. Então, a questão toda, a pergunta em si era sobre se a empresa está formando, né, vendedores Ou tiradores de pedido. A grande verdade é que eu acho que hoje em dia as empresas não estão formando nada. Elas estão contratando o que tem. Esse dado que você falou aí é intrigante, cara. É sinistro o que vocês dois falaram aí. Que a galera não investe em educação. Não investe. Então a gente está contratando o que tem, fica insatisfeito com o que tem e mantém, em vez de tomar uma atitude para poder mudar o cenário. E muita gente reclama, mas está satisfeito com a equipe. Quando vocês vão aplicar qualquer método ou vai investir na educação numa empresa, vocês vão trabalhar lá, o que vocês pedem assim de jornada? Quanto tempo de duração para levar um time a um desenvolvimento, a ter o ápice? Existe uma programação assim? Boa. Existe, quando a gente constrói, a gente chama de máquina de crescimento previsível. A estruturação dessa máquina dura mais ou menos de 3 a 4 meses. E aí a gente faz um raio-x mesmo, entender perfil de cliente ideal, perfil de profissional ideal para trabalhar na tua empresa, qual política de remuneração, qual capacity, quantos leads esse profissional consegue atender, olhar o pipeline de vendas dele e entender quantos ele consegue atender ao mesmo tempo, que é saudável, né? Então a gente vê a saúde do pipeline, a gente tem que fazer o material didático da empresa, do mercado, do produto, fazer script, configurar CRM. Então você constrói uma máquina. A máquina. É um carro, né? Ou um foguete, melhor dizer. Então a gente constrói um foguete. E aí você tem um tempo de rampeamento, né? Aí depende do nível de senioridade do vendedor que você tem dentro de casa. Agora é claro
que, né, um bebê não nasce com 3 meses, né? Você precisa esperar a gestação chegar lá. Você acha que é melhor pegar um cara que não sabe do nada, zero, ou um cara que já tá lá, já se tornou o museu da empresa lá e você quer levar esse cara a desenvolver? Ó, eu monumento. prefiro fazer o que o Santos fez. Traz o Neymar pronto, já o maior craque e traz... Mas eu não tô falando de liderança, eu tô falando de time de venda. Não, do vendedor. É. Pensa o seguinte, se você pudesse contratar o melhor jogador do mundo, você não contrataria? Sim. Então, o que as grandes companhias fazem? As grandes, pensa na Eurofarma, até cliente nosso, né? Shell, Piranga. Cara, eles vão no mercado e pegar ele não vai pegar o diretor de marketing júnior, ele vai... Quem é o melhor diretor de marketing do segmento? Ele vai pegar o cara. Agora, essa é a realidade de todo mundo? Não. Então, o ideal, pode pegar uma pessoa já pronta, formada e tal? Posso. Vai vir com vícios? Com certeza, porque ela veio pronta. Se ela veio pronta, já veio formadinha, pô. Já tá com... Eu já sou magrinha assim, irmão. Não dá. Eu tento ficar mais gordinho, ganhar meus... Não consigo. Então, não adianta você querer fazer isso. O esforço é muito grande. Então, e agora, se é do zero ou se é formado, a grande pergunta deveria ser: sua estrutura está pronta para receber o Neymar? Para receber o Neymar. É isso aí. Eita, cara. Eu iria por esse caminho. Perfeito. Essa tirou o fôlego de muita gente. É porque, engraçado, né? Tava esperando o Mota chegar nessa parte. Quando você tem essa visão, né, de que, exemplo, né, a gente tem empresas que a gente usa como benchmark para o nosso negócio. Vamos contratar o diretor de lá para colocar aqui. Lembra da febre da Ambev? Lembro. Era uma febre contratar diretor da Ambev. Não contratar o diretor da Ambev, que o cara passou na Ambev, traz pra cá. Passou na Ambev, traz pra cá. Eu tinha dó dos caras da Ambev, né, cara? Eu acho que eu tornei o nome dos caras. Mas lá já não funciona. Aí o que acontece? O cara vem com a doutrina Ambev. De outro mercado. Vem pra dentro do negócio. Ou as pessoas que estão lá não aguentam, ou ele não aguenta e vai embora. Então, perfeito. Depende de quem você é e da estrutura que você tem. E voltando no início do nosso papo, se você já tem as pessoas, não sai trocando todo mundo achando que você vai conseguir. Não, aquelas pessoas só estão ali porque elas são reflexos daquilo que você é. Então, as pessoas que trabalham hoje no Grupo Mola são o nosso espelho. A gente gostando mais, gostando menos, a gente tem que entender por que aquilo ali está ali e por que a gente não está conseguindo ou atrair ou repelir. Que é muito comum a gente ver no processo seletivo, quando a gente vai para as empresas, que ela acaba atraindo o mesmo padrão do que ela tem interno, com toda a vontade dela de mudar, com todo o desejo dela, ela continua atraindo o mesmo padrão. Cara, foi muito rico esse papo nosso aqui. Eu gostei muito, cara. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui vai pro next level, né? Pro próximo nível. Vai ou não vai? Vai. Se aplicar. Né? Se aplicar. Eu costumo dizer lá nas nossas mentorias, o tempo que você dedica para aprender, então aqui mais ou menos 1 hora, você tem que pegar alguma coisa que a gente falou aqui e dedicar a aplicar 1 hora. Você estudou 2 dias em alguma imersão, pega o que você aprendeu ali 2 dias, alguma coisa, e aplica durante 2 dias. Não se torne um obeso cerebral, né? Porque o cara só com conhecimento, malhar, sem execução... Né? Vai treinar aí vai treinar, né? Digere e vira músculo. Tem que aplicar. Que legal. Cara, eu queria que vocês deixassem as últimas considerações. Pode falar pra galera de seguir, pode ficar à vontade. Fala da plataforma de vocês. Boa. Que vem no coração e a mensagem que tá queimando o coração de vocês aí. Legal. Boa, vamos lá. Primeiro para os canais, vou falar os meus, depois o Mota fala os dele. Então, @Malavota, você vai achar em qualquer lugar, MALAVOTA, no Instagram. A gente está com 160 mil seguidores. Estamos alcançando mais de 8 mil pessoas conectadas no LinkedIn, milhares de pessoas no nosso canal lá no YouTube. Então, vai lá, tem muito conteúdo bom de venda. Como o Mota falou muito bem, eu estou mais na parte operacional. Então, se é para treinar vendedor, gerente de primeira, tá mais comigo. No front. Mota tá mais com a parte de estratégia, a parte tática para cima. E a mensagem que a gente passar para o Mota é: a gente, de uma forma geral, está sempre em busca do próximo nível, né? Então, eu quero o próximo nível, eu quero o próximo nível. Então, assim, olha mais para o nível que você tá e procura observar o que desse nível ainda não está bacana para você poder ir para o próximo nível, né? É isso. Eu, como cristão, também fico sempre me perguntando, por que eu não cheguei lá ainda, né? E, na verdade, a gente não observa que aqui ainda tem muita coisa para você fazer para ir para o próximo nível. Então, é menos ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas em ir para o próximo nível. É lá. Eu falo assim, cara, mas você não corrigiu. Não, mas quando eu chegar lá, eu vou corrigir aqui. Não, você não vai. Então, corrige aqui e você chega lá. Sim. Boa. Forte, hein?
Muito bom, né? Você é craque. É. Cara, pra mim, meu Instagram é gustavomota.com, escreve o .com, e o site também é gustavomota.com. E lá você encontra dicas de gestão, vendas, obviamente, como você escalar o teu negócio e vender mais, né? A gente foca muito lá na nossa vertical em ajudar o dono da empresa e a mentorar ele, a estruturar a operação comercial dele ou estruturar ele para ele ser um bom gestor, para ele sair dessa fase de fundador e se tornar uma fase de realmente de uma empresa próspera. E a prosperidade, de fato, está ao alcance de todo mundo. A gente só precisa começar a tomar ações, não é desistir, mas é começar a mudar o caminho que a gente está nessa trajetória. Se você não está feliz, tem um caminho que você pode seguir para você conseguir ser próspero. Cara, eu tenho certeza que esse podcast aqui, a galera vai pedir bis, vai querer que vocês voltem. Vambora. Por favor. Depois que a gente começa a gravar muitos episódios, assim, a gente aprende com muita gente, né? Eu sempre falo que eu sento aqui nessa mesa aqui como aluno. Eu não tô aqui para ensinar nada, eu quero só aprender e transmitir também para a galera que tá nos ouvindo aí. E eu tenho certeza, cara, que foi um dos episódios que me marcou, que me ensinou muita coisa aqui, né? É enriquecedor mesmo esse podcast. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão, com essa quantidade de alunos aí que vocês estão ensinando, de empresários, empreendedores, né? No meio, vocês estão na área de vendas. E eu tenho certeza que agregou você também de alguma forma e te marcou. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo, desse o like aí, manda para quem precisa ouvir. Talvez você é apenas um colaborador, você é um corretor aí, mas, cara, manda pro seu chefe, fala, cara, ouve esse podcast aqui. Ouve que você vai aprender. E você talvez está na empresa aí, você está vendo que algumas coisas não estão funcionando. Não sai dessa empresa não, cara. Se você gosta, manda pro seu chefe para ouvir, para poder ajudar. De certa forma, vai gerar uma faísca no coração dele, vai crescer. Todo mundo precisa de crescimento. Todo mundo precisa de desenvolvimento. É ou não é? Verdade pura. Se não fosse assim, a gente veio aqui nesse mundo para quê, né? Sim. Se fosse para aprender e desenvolver, a gente ficava lá com a ameba e protozoário, tá tudo certo. E é isso. Deus abençoe aí, Amém. queridos. Muito bom. Prazer. Parabéns aí. Obrigado. Muito Deus obrigado. abençoe. Obrigado Tamo pelo junto. convite. Compartilha e vamos pro rumo ao topo. Todo mundo ao topo.